Todos encontraram? 1 João, capítulo de número 2, versículos de 12 a 14. Todos encontraram, né? 1 João, capítulo de número 2, versículos 12 a 14, diz assim a palavra de Deus. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Quero orar com você mais uma vez, com a sua palavra aberta. Mantenha ela aberta, para que nós possamos fazer a exposição do texto. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, somos gratos ao Senhor por tudo que já vivemos até o presente momento nesta noite. Com alegria temos no nosso coração quando juntos nós entoamos cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Esperamos imensamente que o Senhor tenha recebido de bom grado os louvores, não somente aquilo que sai dos nossos lábios, mas que a nossa vida seja um culto racional, santo e agradável em Tua presença, Senhor. Pai, com a Tua palavra aberta, entendendo que o Senhor ministra através da Tua palavra, usando o Espírito aos nossos corações, suplicamos ao Senhor que assim o Senhor fale conosco, que a Tua palavra nos instrua, que não haja resistência nossa à Tua palavra, mas que haja mansidão e desejo de acolher com apreço a Tua palavra. Deus bendito, nos dê esclarecimento. Não permita com que o sono, o cansaço das atividades da semana nos impeça de estarmos atentos para ouvir tudo quanto o Senhor deseja nos falar. Pois entendemos que o maligno, ele também tem o objetivo de tirar dos nossos corações a semente plantada. Por isso, Deus nos ajuda, para que esta palavra encontre lugar apropriado no nosso coração, fazendo germiná-la, para que assim ela cresça e edifique e gere frutos para o louvor da Tua glória. E assim, Deus, oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Antes da Páscoa, trouxe uma palavra para os irmãos, não sei se os irmãos lembram, mas na ocasião nós meditamos sobre duas realidades que são reais, mas são invisíveis. Quem lembra? Quais são essas duas realidades que são reais, mas que são invisíveis aos nossos olhos? Céu e inferno. Nós meditamos no domingo retrasado sobre essas duas realidades que são reais. Nós fizemos a exposição do texto bíblico, da história do rico e do Lázaro, e aprendemos com Jesus sobre essas duas realidades, sobre o inferno e sobre o céu. Pois bem, aprender sobre essas coisas é extremamente importante, porque muitas vezes nós passamos desapercebidos a realidade à nossa volta. Como temos muitas vezes dificuldades de os nossos olhos enxergarem certas coisas, então isso faz com que a gente passe desapercebidos ou vivamos de uma maneira a não entender que de fato essas coisas são reais diante de nós. Então, assim como céu e inferno são realidades reais, embora invisíveis, existem muitas outras que são reais e que às vezes nós não conseguimos perceber com clareza. Nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre uma realidade que nós precisamos nos atentarmos. Se você vê na sua Bíblia, talvez antes de começar a leitura dos versos 12, vai ter um nome negrito em cima em cima do versículo. Qual é o nome em negrito que tem aí? A vitória sobre o maligno.
Eu gosto dessa expressão, porque vitória nos remete a uma ideia de batalha. Quando a gente fala alguém venceu, é porque houve um duelo, houve um conflito, houve uma batalha para que um obtivesse vitória e o outro houvesse uma derrota. Então, essa realidade de batalha, ela precisa estar presente diante de nós. A vida cristã, ela não é um sentar em uma cadeira de balanço, no balançado, no aguardo da volta do Senhor Jesus, não é. Nós precisamos entender que enquanto nós esperamos a volta de Cristo Jesus, nós precisamos estar cientes que a realidade à nossa volta é uma batalha, é um conflito. Tanto é que se você olhar para a leitura do Novo Testamento, você vai perceber isso. Em diversos momentos, Jesus diz assim, olha, vigiai e orar. A palavra vigiar, ela tem uma conotação de vigilância de batalha. Jesus está usando uma expressão antiga, já usada no Antigo Testamento, sobre o sentinela. Aquele que fica na sua torre, observando, vigiando, preparando a cidade para alertá-los acerca do inimigo que se aproxima na cidade. Então, na ocasião, Jesus disse, vigiai e orai. Jesus falou que nós deveríamos estar vigiando e orando por uma razão. Lembra qual foi a razão que Jesus falou que devemos estar vigiando e orando? Ele nos alertou sobre um adversário. Qual era o adversário? Ele disse, vigiai e orai, para que não entreis o quê? Em quê? Em tentação. Quem é que nos tenta? O maligno. Deus não nos tenta, Deus nos prova. O maligno é que nos tenta. Então Jesus usou essa expressão que nós estejamos vigilantes e orando, porque existe um maligno, existe um adversário. E se existe um adversário, existe um combate, existe um duelo, existe um inimigo. Então eu gosto dessa expressão porque ela nos traz essa realidade. A vida cristã é uma batalha. E nós precisamos estar atentos para esta batalha. Porque se nós não estivermos atentos na batalha, o que acontecerá conosco? Imagine você em um campo de batalha, e está tendo uma tremenda guerra, e você desapercebido, como se nada estivesse acontecendo. O que provavelmente vai acontecer com você? O que você acha que acontece quando nós estamos em meio de fogo cruzado e nós não nos apercebemos que o papoco está truando, que a bala está truando no meio e a gente lá parado? O que você acha que vai acontecer? Seremos golpeados. Porque nós não atentamos para a realidade. Então, atentar para isso nos ajuda na realidade da vida. A vida, ela não é simplesmente um aguardo da volta de Cristo. Enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, nós precisamos ter convicção e entender que nós estamos em uma verdadeira batalha espiritual. Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 6, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra quem? Contra os principados e as potestades. Quem são os principados e as potestades? O que é o principado e a potestade? É o maligno. É o maligno e toda a sua tropa de anjos caídos que vivem nesse mundo a duelar contra Deus e contra tudo aquilo que se chama por Deus. Então, essa é a realidade que nós precisamos estar atentos. Embora os nossos olhos não consigam contemplar com tanta clareza, mas o mundo jaz no maligno e o maligno com os seus anjos, eles tentam pelejar contra Deus e contra a igreja de Deus. E isso nos faz estarmos atentos e vigilantes nesta batalha, para nós não sermos golpeados. Isso é, se você está com Cristo. Antes de entrar no texto, eu quero ressaltar isso. A batalha, se você estiver do lado de Cristo. Porque se você não estiver do lado de Cristo, não há batalha. Você já percebeu ou já ouviu alguém dizer assim? Mas pastor, quando eu não era convertido, eu não sei porquê, eu não travava tantas batalhas, mas depois que eu me converti, é só luta, luta após luta.
eu acho que eu tomei a decisão errada. Você tomou a decisão certa. E é por isso que você está enfrentando batalha. Porque se agora você é de Deus, então você tem um adversário. Porque se você der uma lida aqui em João, João vai dizer que só existe 2 tipos de gente no mundo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você ler na sua Bíblia, aqui mesmo João, você chegar em casa, você dá uma lida nessa carta aqui, e é isso que João vai dizer. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do maligno. E a Bíblia diz que a partir do momento, Tiago vai dizer que quando nós nos tornamos amigos de Deus, automaticamente nós nos tornamos inimigos de quem? Do mundo. Do mundo que é do maligno. Então, a partir do momento em que você assumiu uma vida com Cristo, as batalhas começam. Outrora não havia batalha, porque você estava do lado de quem? Do lado do maligno. Outrora todos nós éramos filhos da perdição, filhos da ira, filhos do diabo, filhos do maligno. E depois que o Senhor nos chamou a sermos seus filhos, agora nós temos um adversário. Agora nós compramos briga. Agora nós temos o inimigo de Deus. E como ele é inimigo de Deus, é inimigo de nós também. Porque assim como o mundo odiou a Cristo, há também de odiar a nós. Então essa é a realidade. Nós somos odiados pelo mundo. O maligno nos odeia. Assim como ele odeia a Deus, ele também quer nos atacar. Então nós temos um adversário. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque o nosso adversário não dorme. Inclusive nos ataca até quando nós estamos dormindo. Você já teve aqueles pesadelos horríveis? Você acorda à noite, meu Deus, como eu tive esse sonho. Como diz o Mateus Barbosa, nós somos setados. Inclusive quando nós estamos dormindo. Inclusive quando nós estamos dormindo. Aqueles pensamentos que de repente vêm em você, meu Deus, o maligno. É claro que nem tudo é o maligno, porque existem 3 adversários que nós lutamos. A carne, a nossa natureza pecaminosa, nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra o mundo e nós lutamos contra o diabo. E nessa noite, eu quero especificamente falar sobre a nossa luta contra o maligno. E eu quero trazer 3 características, 3 pontos, eu quero trazer 3 perspectivas que, se nós atentarmos para ela nesse texto, vai nos ajudar muito na batalha contra o maligno, para que de fato nós possamos vencer. Por isso que o texto diz a vitória sobre o maligno. E João vai apresentar 3 argumentos bons, maravilhosos, que vai nos ajudar nessa vitória contra o maligno, contra o nosso adversário. Vejamos a primeira dela, no versículo de número 12. E deixa eu só esclarecer para você não se confundir. Nesse momento, João ele vai usar a analogia de 3 tipos de pessoa. Ele vai usar filhinhos, vai usar pais e vai usar jovens. Todos os 3 quer falar de crentes. Só que João aqui ele classificou. Ele usou filhinhos para aqueles que são novos convertidos, para os jovens, aqueles que estão em direção à maturidade cristã, e ele usou os pais como aqueles que já são maduros na fé. Eu não vou fazer essa diferença, porque eu não sei quem são aqueles que ainda são imaturos, aqueles que estão em desenvolvimento e aqueles que já são maduros na fé. Esses 3 benefícios que João vai nos dar, vai servir para todo mundo. Seja ele novo convertido, seja ele alguém que está caminhando para a maturidade, ou seja alguém que já é maduro na fé. Não importa. As 3 características vai servir para todo mundo, tá bom? Versículo 12, a primeira instrução que João vai nos trazer para que nós possamos ter vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são o primeiro benefício que nós temos a nosso favor para vencermos o maligno é a certeza do perdão de Deus para com as nossas vidas. Quem aqui se converteu da juventude para a fase adulta? Levante a mão, por gentileza. Alguns, né?
Pronto. Então, uma boa parte se converteu já da fase, final da juventude para a vida adulta. Por que eu fiz essa pergunta? Porque quem se converteu cedo, é para ter tido, pelo menos assim eu espero, é para ter tido uma vida com menos problemas do pecado. Aquele que se converteu já mais à frente, ele teve um tempo de vida maior em descrença. Portanto, ele foi alguém que levou uma vida muito mais em pecado do que o outro que se converteu muito mais cedo. E pode ter, eu não sei a história de cada um, mas eu sei da minha. E eu sei que muito cedo eu me perdi e muito cedo eu fiz muita coisa ruim nessa vida, das quais ainda hoje me vem à memória, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Eu não sei você, mas às vezes isso vem na minha mente, isso vem na sua mente às vezes, meu Deus, como é que eu fiz isso? E às vezes a gente se sente tão mal, poxa, eu fiz isso, meu Deus, como é que pode? E isso muitas vezes nos causa uma sensação muito ruim. E como o maligno, ele é astuto e ele é o sagaz, e uma das maneiras que ele faz para nos atacar, sabe qual é? Ele joga o nosso pecado na nossa cara. Ele faz questão de pegar pecados do passado, e aqui eu quero tratar primeiro sobre pecados do passado e pecados do presente, porque ele é astuto e sagaz, então ele usa os nossos pecados para usá-los contra nós mesmos, para nos fazermos indignos de Deus, para nos fazermos nos sentir maus por causa do nosso pecado, para nos levar a distanciarmos de Deus por causa dos nossos pecados. Eu não sei você, mas quando ele faz isso, em alguns momentos eu me pego em conflitos e eu me sinto muito mal pelas lembranças do passado e é muito ruim a sensação. Então, muitas vezes o maligno faz isso. E quando o maligno fizer isso, que arma nós temos para vencer a astúcia do maligno, para vencer o ataque do maligno, que está usando o meu pecado do passado para me atacar hoje no presente, para me fazer sentir mal, para me fazer sentir indigno de estar na presença de Deus, para me fazer indigno de orar a Deus, para me fazer indigno de ler a Bíblia, para me fazer indigno de vir à sua casa, cultuá-lo o seu nome. O que eu devo fazer? Que verdade a palavra de Deus me traz para me ajudar a vencer quando o maligno vem querendo trazer à tona o meu pecado e jogar em meu rosto? Que verdade eu posso trazer para me trazer consolo? Esta verdade do versículo 12, de que os meus pecados foram perdoados. De que os meus pecados foram perdoados. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois foi Cristo quem os justificou. Ora, meus irmãos, quando nós lembramos que Cristo nos justificou, Paulo vai dizer em Romanos 5, versículo 1, que justificados mediante a fé, nós temos agora o que com Deus? Paz. Nós temos paz com Deus. E no capítulo 8, no versículo 1, ele vai dizer que agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, toda vida que o maligno vier e trouxer à sua cara os seus pecados do passado, lembre-se disso. Os nossos pecados foram perdoados. E nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isaías, no capítulo 43, versículo 25, ele vai dizer que as nossas transgressões, os nossos pecados, Deus não lembra mais. Deus não é aquele como nós que perdoamos e na hora que somos ofendidos, nós pegamos os nossos pecados da outra pessoa e traz à tona. Nós temos o hábito de fazer isso. Quando alguém nos fere, a gente diz que perdoou e essa pessoa nos fere, a primeira coisa que a gente faz é lembrar dos pecados que ele cometeu com a gente desde quando nós conhecemos ele. Já, não é assim que acontece? Os casais aqui que sabem muito bem isso, né? São casados há 20 anos, ainda lembra do que a outra pessoa fez no começo do que ainda namorava ainda. Então isso não perdoou. Porque quando a gente perdoa, a gente não traz mais à tona. Isaías vai dizer que Deus faz isso conosco. Isaías 43, versículo 25. Deus não traz mais, Deus esquece. Não é que Deus teve amnésia e não lembra mais. Não é isso.
mas Deus não pega mais os nossos pecados e joga no nosso rosto, porque Ele perdoou, ponto. Segue. Ele perdoou. Perdão é isso. Não é que você tenha amnésia, mas é você lembrar sem sentir dor e sem trazer à tona aquele pecado, sem usá-lo como arma para o outro, para ofender o outro. E o maligno faz isso. Ele usa os nossos pecados para nos ofender. Ele faz o que a gente faz. Então, quando a gente faz isso, a gente está agindo como o maligno faz. Jogando na cara da outra pessoa o pecado dela. Você perdoou? Então não faça isso. Porque quem faz isso é o maligno, que pega os nossos pecados e joga no nosso rosto. E aí a gente deve lembrar que Deus fez isso. Ele perdoou os nossos pecados. Isaías 43, 25 vai dizer isso. Que Deus não se lembra dos nossos pecados. E em Miqueias 7, 19, a Bíblia vai dizer que Ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Então devemos lembrar disso. Então toda vida que o maligno chegar para pegar os pecados do passado e querer atormentar você com isso, você ora a Deus dizendo isso: Senhor, Tu me perdoou. E agora nenhuma condenação há mais. Porque aqueles meus pecados do passado, o Senhor perdoou todos eles. Você crê nisso? Cristo perdoou na cruz todos os nossos pecados, tanto os do passado, quanto os do presente, quanto os do que ainda viermos a pecar. Cristo na cruz do Calvário pagou por todos eles. Então a certeza do perdão de Deus é uma arma poderosa que nós temos contra o maligno. Então se ele nos tentando jogar no nosso rosto os pecados do passado, o que nós devemos fazer então quando ele pega os pecados do presente e tenta jogar no nosso rosto? Se os pecados do passado não causam mal-estar, imagine o pecado que você cometeu hoje. Hoje você conhecendo a Cristo, você caminhando com Ele, se dizendo ser filho dEle, como você lida com seus pecados hoje? A maioria das pessoas, quando pecam, elas se afastam de Deus. A maioria das pessoas, quando pecam, elas, quando estão em pecado, deixam de vir para a igreja. Elas se isolam, porque é como se o seu pecado lhe impedisse de ir até Deus. E o maligno se aproveita disso. Ele pega os nossos pecados do presente e ele joga também no nosso rosto, para que venhamos nos sentir dessa maneira, indignos de ir na presença de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Nós hoje convertidos iremos pecar? Sim ou não? Iremos pecar. No capítulo 1, no versículo 8, João vai dizer isso. Ele vai dizer: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No versículo 10 ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque a palavra de Deus diz que nós ainda pecamos. Mesmo nós hoje tendo conhecido a Deus, caminhando com Deus, perto de Deus, nós ainda pecamos. E o que devemos fazer quando hoje nós pecarmos? O que nós devemos fazer quando o maligno vier e pegar o nosso pecado e tentar jogar contra nós? O que nós devemos fazer com esse pecado? João vai nos instruir. No versículo 9, ele vai dizer do capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para o quê? Ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se hoje nós cometemos pecado e o maligno vem usar os nossos pecados contra nós mesmos, nós devemos fazer isso. Nós devemos confessar a Deus os nossos pecados, porque o versículo 1 vai dizer algo maravilhoso. Do capítulo 2, ele vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Advogado junto ao Pai. Quem é o nosso advogado junto ao Pai? Jesus Cristo, o justo. Então toda vida que nós pecarmos hoje, o maligno tentar usar o nosso pecado contra nós, nós precisamos lembrar disso, que não está acabado. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele,
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, não somente Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas também para nos purificar. Sabe o que é purificar? É quando algo está sujo e agora ele fica limpo. Se o pecado nos suja, o perdão de Deus faz o quê? Nos limpa. Nos limpa. Então, enquanto nesta vida a realidade de se sujar ainda é presente, haverá momentos em que iremos nos sujar. E o maligno, como é sujo, ele quer nos lambuzar ainda mais. Ele quer nos fazer permanecer sujos, usando o nosso pecado contra nós mesmos. Mas precisamos lembrar, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho a quem ir para me limpar, Jesus Cristo justo. Porque se eu for a Ele, e se eu confessar a Ele, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar, não somente perdoar, e me purificar. Que certeza maravilhosa, irmão, nós temos. Que certeza nós temos do perdão de Deus. Isso é arma poderosa contra o inimigo. O perdão de Deus. O perdão de Deus. E às vezes, quando nós pecamos, o maligno faz isso, a gente pensar que o nosso pecado Deus não vai perdoar. Que tamanho você acha que é o perdão de Deus? Será que há algum pecado nosso que Deus não pode perdoar? Não existe nenhum pecado que os filhos de Deus venham a cometer que Deus não venha a perdoar. Não existe nenhum pecado que eu ou você, os filhos de Deus, venha a cometer que Deus não possa perdoar. Então, quando passar por sua mente, por pior que tenha sido o seu pecado, Deus perdoa. Lembra o pecado que Deus perdoou de Davi? O que foi que Davi fez? O que foi que ele fez? Davi adulterou. O que mais ele fez? Ele assassinou outra pessoa, ele tramou o assassinato de outra pessoa. Você já matou alguém? Talvez você possa ter traído alguém, mas talvez você ainda não tenha matado alguém. Davi foi a Deus em arrependimento. Davi confessou seus pecados a Deus. Confessou ou não confessou? Deus perdoou. Deus chamou ele depois de um homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, o sucesso da vida cristã não está no se sujar. O sucesso da vida cristã não está em nós evitarmos o pecado, mas está em nós nos arrependermos quando nós pecarmos. Esse é o caminho do nosso sucesso da nossa vida cristã. Uma vida de confissão. Você quer ser grande diante de Deus? Encontre o caminho da confissão dos pecados. Nós precisamos criar o hábito de confessar os nossos pecados diariamente. O maligno muitas vezes é sujo e quando nós pecamos, ele faz com que nós venhamos a não nos sentirmos pelos nossos pecados. E muitas vezes nós vamos dormir sem confessar os nossos pecados. E aí é um problema para nós. Porque João vai dizer que há uma condição para Deus perdoar os nossos pecados. Qual é a condição? Se confessarmos, isso é uma condição. Se nós confessarmos, ele vai fazer isso. Então o que acontece se eu não confessar? Vai ter um problema. E é por isso que Salomão, em Provérbios 28:13, vai dizer que aquele que encobre a sua transgressão jamais o quê? Prosperará. Aquele que encobre, aquele que não confessa, esse não prospera. Porque a prosperidade está atrelada à confissão de pecados. Ele vai dizer, aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas aquele que a confessa e deixa, esse alcança a misericórdia de Deus. Faz parte da nossa vida. Então, nunca vá dormir sem você confessar a Deus os seus pecados. Não faça aquela oração meia boca, Senhor, perdoa os meus pecados. Quais pecados?
Quais pecados? Dê nome aos pecados. Confesse a Deus. Peça ajuda a Deus. Mas não vá a Deus daquela maneira, não, eu vou viver aqui, eu vou pecar e na certeza de que Deus vai me perdoar. Deus não é bobo. Deus conhece a intenção dos nossos corações. Se sinceramente nós confessarmos a Deus, de fato Deus vai perdoar os nossos pecados. Então, crie o hábito de ao longo do dia, você memorizar os seus pecados. Pecou, se possível naquela hora, naquele exato momento, diga, Deus me perdoa. Naquele momento que você fez aquela bobagem, naquele momento que você pensou bobagem, naquele momento que você falou bobagem e agiu tolamente, naquele momento, se possível, para não esquecer, peça logo perdão a Deus. E se naquele momento não for possível, anota. Pega o teu celular, cria um bloco de nota, pecados de confissão. E lá você bota, e no final do dia você abre seu bloco de notas e está lá. Pede perdão por cada um deles. Esse é o caminho. Esse é o caminho que nós devemos pegar. O caminho de confissão. Ora, meus irmãos, se nós pegarmos o caminho de confissão, se nós formos a Deus, pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, Ele perdoar os nossos pecados e nos purificar, o que o maligno vai fazer conosco? Se Deus já nos perdoou e nos purificou. Se Deus vai ser por nós, quem vai ser contra nós? Quem vai ser contra nós? Se é Cristo quem nos justifica, se Ele é o nosso advogado. Percebe a grande arma que nós temos em nossas mãos? Portanto, não dê a arma na mão do maligno. Confesse o teu pecado. Não dê a arma para o inimigo usar contra você. Confessa o teu pecado, porque se tu não confessar, ele vai usar o teu pecado. E é muito provável que ele vai tornar o teu pecado público. E quando ele tornar teu pecado público, a tua vergonha vai ser maior e vai ser mais difícil para você. Portanto, confesse logo. É o melhor caminho que você deve pegar. Então, João vai dizer que a primeira arma que nós temos contra o inimigo é a certeza do perdão de Deus. Ficou claro para os irmãos isso? Então, por isso ele disse no verso 12, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Versículo 13, a segunda estratégia que João nos dá para vencermos o maligno. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. No capítulo 14, a primeira parte, lá diz assim, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Ora, se nós conhecemos a Deus como Pai, então é porque nós somos o quê? Filhos. Se nós conhecemos a Deus como Ele sendo Pai, então isso é sinal de que nós somos filhos. Essa é a segunda arma que nós temos contra o maligno. A certeza de quem nós somos. A primeira, a certeza do perdão, do perdão de Deus para a nossa vida. E a segunda arma que nós temos contra o inimigo é a certeza de quem nós somos. Se nós temos a Deus como nosso Pai, então nós somos seus filhos. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, então isso é sinal de que nós fomos alvos do amor de Deus, como diz o versículo 1 do capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, isso é sinal de que nós somos alvos, objetos do amor de Deus. E o que isso nos ajuda na luta contra o maligno? Duas características se sobressaem no amor de Deus para as nossas vidas. A primeira é que o amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas. E a partir do momento em que o amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas, o Senhor nos adotou como seus filhos. Então essa característica do amor de Deus é de adoção. Deus derramou o seu amor por nós e nos tornou seus filhos. E isso é maravilhoso para nós, saber que somos filhos de Deus.
e saber que somos filhos de Deus, isso nos ajuda nas lutas que nós enfrentamos contra o maligno. Porque o amor de Deus, através da adoção, é um amor que triunfa, que essa é a segunda característica. Deus nos amou, nos adotou, e esse amor que Ele derramou sobre nossas vidas triunfa, é um amor vitorioso. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 8, eu quero levar você para lá, para você ver algo maravilhoso nessa luta que nós temos contra o maligno, em saber que nós somos filhos de Deus. Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 35. Então, só lembrando antes da gente ler o texto. Se nós o conhecemos como Pai, então é porque nós somos filhos. E João vai dizer no versículo 1 do capítulo 3 que de fato nós somos filhos. E se nós somos filhos é porque nós somos objeto do amor de Deus. Ele nos adotou e nos chamou a ser filhos. E a partir do momento em que Ele derramou o seu amor, que esse amor nos adota, esse amor também triunfa. E esse triunfo do amor de Deus sobre nossas vidas é a arma poderosa na luta contra o maligno. Versículo 35. A pergunta que ele faz é: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando o maligno tentar contra as nossas vidas, você precisa lembrar de uma certeza do amor de Deus, de que nada pode lhe separar do amor de Deus, nem mesmo o maligno, nem mesmo os seus ataques, nem qualquer outra criatura, nem os principados, nem as potestades, nem ninguém, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Isso nos traz conforto e consolo. Nós estamos numa batalha, é verdade. O inimigo é nosso. O maligno é nosso inimigo, é verdade, mas ele não pode nos derrotar, ele não pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus já nos trouxe o quê? Vitória. Por isso que o verso 37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Isso nos traz conforto, queridos. É por isso que eu creio na perseverança dos santos. É impossível um crente perder a sua salvação. Primeiro, porque ele não pode perder aquilo que ele não conquistou. Quem conquistou a nossa salvação para nós foi o próprio Deus, e ele preserva esta salvação. Como Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que iniciou boa obra em nós, há de completá-la também até o dia de Cristo Jesus. Isso nos traz segurança. Nada pode nos separar do amor de Deus. Voltemos nós para o nosso texto. Então essa foi a segunda arma que João usou. A certeza de que somos filhos. A certeza de que fomos objetos do amor de Deus. E que uma vez que fomos adotados, nada pode nos separar do amor de Deus. É verdade, podemos ser feridos, é verdade. O maligno pode nos ferir, é verdade. Mas ele não pode, ele não tem mais poder para nos separar do amor de Deus. Isso nos traz consolo e é arma poderosa para as nossas vidas. Ah, pastor, então quer dizer que se eu confessar os meus pecados, tenho certeza de que Deus vai me perdoar, já que eu sou filho de Deus, o maligno não pode nos separar, então eu posso viver de qualquer jeito, de forma nenhuma. Olha o que diz o versículo de número 4 do capítulo 2. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Se de fato nós conhecemos a Deus, se nós o conhecemos como Pai, somos seus filhos, nós devemos guardar o quê? Os seus
mandamentos. Não é porque temos convicção de que Deus pode nos perdoar se nós confessarmos os nossos pecados, de que Ele é nosso Pai e nada pode nos separar do seu amor, que nós vamos viver em pecado. Não. Sabendo disso, é que nós iremos guardar os seus mandamentos. Porque como Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama, de fato. Então essa é a segunda arma que nós temos contra o maligno. A primeira é a certeza do perdão de Deus para as nossas vidas. O segundo é a convicção que nós temos de que nós o temos como Pai, que nós somos filhos e que o amor de Deus está em nós e que nada pode nos separar do seu amor. E a terceira arma que nós temos contra o maligno é a que está no versículo 14. Veja comigo. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Qual foi o instrumento que permitiu com que os jovens vencessem o maligno? Qual foi o instrumento que colaborou para que os jovens vencessem o maligno? É o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus é a terceira arma poderosa que nós temos para vencer o maligno. É bem verdade que o maligno não pode nos separar do amor de Deus. Mas como eu disse, ele pode nos atacar, ele pode nos ferir, ele pode nos enganar, porque ele é o enganador, ele é o tentador. E nós temos a palavra de Deus como fundamento para nos ajudarmos a vencer as tentações do maligno. O salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 5, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Então, nós tendo a palavra de Deus, ela não nos permite sermos enganados pelo maligno. Ele não nos permite pegarmos caminhos que o maligno coloca muitas vezes na nossa caminhada para nos fazermos desviarmos dos caminhos do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é esse instrumento que nós temos em nossas mãos para vencer as tentações do maligno. Lembra como foi que Jesus rebateu as tentações do maligno? Quando Jesus estava no deserto, Jesus venceu as tentações do maligno de que maneira? Usando o quê? A palavra de Deus. Era o maligno usando a própria palavra para enganar Jesus, e Jesus usando a própria palavra para vencer o maligno. Perceba o valor da palavra de Deus. Ou a palavra de Deus vai te ajudar a vencer o maligno, ou o maligno vai te afastar da palavra de Deus. E ele tem feito isso por demais na vida de muitos crentes, apartado a palavra de Deus do povo de Deus. Nós temos uma arma poderosa. Paulo, quando vai falar em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus, ele, quando cita a palavra de Deus, ele usa a palavra de Deus como analogia de uma espada. Espada serve para isso, para nós atacarmos o maligno, para nós conseguirmos vitória nessa batalha. É a palavra de Deus. Nós precisamos ter propriedade nesta palavra. Nós precisamos ter apreço a esta palavra. Quanto mais distante nós estivermos da palavra, mais nós seremos atacados pelo inimigo. Nós precisamos ter propriedade nesta palavra. Precisamos conhecer esta palavra para vencer as astúcias do maligno, que vem até nós, que vem em ataques. E é quando nós lembramos da palavra de Deus, quanto mais contato nós tivermos com a palavra de Deus, quando o maligno vier nos atacar, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar da palavra. E nós vamos dizer, não, mas não é assim. A Bíblia diz assim, não, eu não devo fazer isso porque a palavra me ensinou isso. Meu irmão, você não deve fazer isso porque a palavra me ensinou isso. Então, a palavra vai estar sempre presente em você
para vencer essa luta contra o maligno? O salmista, no Salmo 119, no versículo 9, ele faz a seguinte pergunta, ele diz: como o jovem poderá manter puro o seu caminho? Qual foi a resposta que ele deu? Observando a tua palavra. E no versículo 11, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para o quê? Não pecar contra o Senhor. A palavra de Deus é o instrumento, meus irmãos. Não caia nessa tolice de se afastar da palavra de Deus. Eu não gosto de ler a Bíblia, eu gosto de orar. Você já viu ave que bate só com a asa? Oração e palavra de Deus são as duas asas do pássaro. Uma é tão importante quanto a outra. É pela falta das Escrituras que muitos insucessos se apresentam diante da nossa caminhada. Sabe qual foi a diretriz que Deus deu para Josué na sua vida? Josué estava diante de um grande desafio. Josué era um homem, um grande valente, um grande guerreiro. Deus não disse para ele assim: olha, tu vai fazer o seguinte, tu vai treinar 6 horas por dia, porque tu já é um grande guerreiro, mas eu vou te aperfeiçoar no combate. Treina 6 horas por dia a tua espada. Ele não disse isso. Ele não disse isso: cara, faz o seguinte, vai na cidade tal e manda fazer aquela armadura específica para ti. Não foi isso. Sabe o que foi que Deus disse para Josué para que ele tivesse vitória? Observa a minha palavra. Nem se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Mantém-se firme e procura obedecer tudo quanto está escrito nela, pois se tu fizer assim, será bem-sucedido. Esse é o caminho para a vitória das nossas vidas. Foi isso que o salmista disse no Salmo 1. Ele disse que feliz é aquele homem que medita na palavra dia e noite. Será como árvore plantada junto de ribeiros, que está sempre dando frutos. Se nós não praticarmos isso, irmãos, nós seremos golpeados constantemente. Nós precisamos ter contato com esta palavra. Eu não sei como é a sua vida em contato com a palavra, mas se está fraca, eu lhe exorto, em nome de Jesus, mude a sua vida. Mude a sua vida. Você já ouviu talvez inúmeros sermões da importância de se voltar para a palavra de Deus. Mude a sua vida. Mude a sua rotina. De fato, esteja presente desta palavra. Dedique tempo a ler esta palavra, a ter contato com esta palavra, a conhecer esta palavra. Caso contrário, nós seremos alvos fáceis do maligno. Então a palavra de Deus é o instrumento, é o terceiro instrumento que Deus usa para a nossa vitória. Para a nossa vitória. Talvez quando você olha para a vida de algumas pessoas, você diz: meu Deus, queria ser assim. Às vezes a gente lê a vida de grandes homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas que tiveram uma vida tão próxima de Deus, e a gente, meu Deus, queria seguir esta vida. Mas a gente não se atém para a dedicação que essas pessoas tiveram com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Chega, irmãos. Nós vivemos hoje um cristianismo de analfabetismo bíblico. Pessoas que são crentes há 10, 20 anos e não conhecem as Escrituras. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Oséias já dizia: o meu povo perece por falta de conhecimento, não conhecem a Deus, não conhecem a vontade de Deus. E aí a gente fica tomando decisões conforme o que a gente pensa, conforme a inclinação do nosso coração, mas porque a gente não conhece a palavra de Deus, que a gente se esforce. Deus nos deu a sua palavra, é através dela que Deus nos santifica. Foi isso que Jesus falou em João 17:17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É o instrumento que Deus usa para nos santificar.
Nós precisamos ter contato com esta palavra, se de fato nós queremos vencer o maligno. Caso contrário, é verdade, ele não vai nos separar do amor de Deus, mas nós vamos chegar na presença de Deus todo ferido, porque fomos descuidados, porque fomos imprudentes, porque negligenciamos o contato com as Escrituras. Aproveite que você faz parte de uma igreja que ainda tem apreço por estudar a palavra de Deus, que oferece escola bíblica, tem cursos teológicos. Participe, meu amigo. Envolva-se. Traga sua família. Nós vivemos em um mundo com tantas instruções que são contrárias à palavra de Deus. Nós precisamos estar alicerçando nossa vida na palavra de Deus. Precisamos estar ensinando nossos filhos a palavra de Deus, para que eles também possam vencer o maligno. Talvez o insucesso dos seus filhos seja por isso. Falta contato com a palavra de Deus. Falta contato com a palavra de Deus. Então, eis as três armas poderosas que João nos traz nesta noite, através desse texto, para nós vencermos o maligno. A primeira é a certeza do perdão dos nossos pecados, em saber que Cristo perdoou os nossos pecados, na certeza de que se nós confessarmos os nossos pecados hoje, Deus é fiel e justo para nos perdoar, a certeza de que nós somos filhos de Deus, de que nada pode nos separar do seu amor, isso é uma arma poderosa contra o maligno. E a terceira é a palavra de Deus que nós temos. Tenha contato com ela. Use essa arma poderosa contra o maligno. E certamente você obterá vitória e seu caminhar será bem sucedido. Eu quero orar com você. Ore nesse momento a Deus. Talvez você esteja sendo negligente quanto à leitura da palavra de Deus. E talvez seja essa a razão de algumas coisas que você esteja passando. Você talvez esteja dando brechas para o inimigo, está longe da palavra, e ele está se aproveitando da sua distância da palavra para lhe enganar, para lhe atacar, para lhe ferir. Comece pedindo perdão a Deus, na certeza que Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Peça perdão a Deus. Se porventura você estava ocultando algum pecado no seu coração, confesse ele agora a Deus. Porque não tem como ocultar nada de Deus. Bota para fora agora. Confessa a Deus. Não dê lugar ao maligno usar o seu pecado contra você mesmo. Confessa a Deus e muda o teu caminho. Muda os teus hábitos. Muda a tua rotina. Não dê desculpas para Deus. Deus nos deu sua palavra. Não tem desculpa. Ele nos deu sua palavra porque nos ama. E deseja que nós a usemos para vencer o maligno. Deus nos deu arma. Use-a. Peça a Deus em oração que lhe ajude a remir seu tempo, para que você tenha tempo todo dia apropriado para ler as Escrituras, para ouvir Deus falar com você. Pois se você não tem tempo para ouvir Deus, você terá para ouvir o maligno, e ele é enganador. Acostume seu ouvido com a palavra de Deus. Acostume seus olhos com a palavra de Deus. Vicie o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus.
Que o teu coração seja como da corça que anseia pelas águas. Que o teu coração anseie pela palavra de Deus. Que você tenha sede pela palavra de Deus.